Ok? Bom, nós estamos iniciando esse programa é resultado de muitas discussões e um esforço coletivo de vocês poderão observar e até achar ainda não tem. A ideia é que se faça um concurso para escolher entre os amigos e as amigas que irão colaborar o nome do programa. Meu nome é Antônio Ibiapino e tenho a tarefa de apresentar esse nosso trabalho, essa nossa iniciativa. Hoje, portanto, é o primeiro programa e nós contamos com a presença do Dr. Alex Monte Alverne, que é médico cardiologista, foi secretário de Saúde da administração da ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins. Eliane Cruz, coordenadora do Setorial de Saúde do Partido dos Trabalhadores Nacional. Eliane é assistente social e doutora em bioética. Guilherme Sampaio, professor vereador do Partido dos Trabalhadores, doutor Marco, ortopedista e coordenador de saúde Fortaleza, do Secretaria Especial de Direitos Humanos do governo do ex-presidente Lula. Amanda Pública, doutoranda em saúde pública pela UFC e é também pesquisadora, colaboradora do Estado do Ceará. Esse programa tem também uma produção que é realizada pelo Sebastião Matias, pela Ládia Furtado. De modo, então, que nós hoje vamos debater e a atuação da Covid-19 e a mobilização pela vacinação. Dando as boas-vindas e agradecendo aos nossos colaboradores e colaboradoras que hoje participarão deste programa. E essa grande ideia é fazer um debate sobre a saúde da saúde para nossos debatedores, que vão fazer uma explanação inicial, é a Eliane Cruz, e como eu já disse, é do Setorial de Saúde do PT Nacional, e o doutor Alex Monte Alverne, que é médico, vive aqui em Fortaleza e tem colaborado de forma sistemática em defesa da saúde pública. E, feito essa explanação inicial, os dois, a gente vai contar aí com a colaboração que irão fazer as perguntas. A ideia é que a explanação dos debatedores seja de 5 minutos e as perguntas, que também podem ser, vamos dizer assim, comentadas, 5 minutos.
do companheira Eliane Couto, ouvintes. Boa noite, Bia Pino, Amanda, Alex Montalverde, Mari Mamed, Guilherme, nosso vereador de Fortaleza, amigas e amigos do Ceará. Primeiro, cumprimentá-los, né, por esse programa que vocês estão começando hoje. Acompanhei bastante muitos de vocês nos debates nas eleições municipais, agora em 2020, sei desse esforço, desse empenho e desse compromisso que esse grupo tem com o Sistema Único de Saúde. Eu me sinto honrada de ter sido convidada para esse programa aqui de estreia. Espero que se decida pelo melhor nome, como disse o Bia Pino, mas que se mantenha mesmo como um programa permanente de debate das questões de saúde. Hoje, com a Covid-19, com a pandemia do coronavírus, acho que ficou bastante claro que saúde é, sim, uma questão estruturante de tudo. Não adianta falar de economia, não adianta falar de diversas outras políticas se a gente não tiver condições de saúde para poder sair de casa, ir trabalhar, voltar para casa, ir para a escola, ir trabalhar, ir namorar, certo? A gente precisa ter saúde. Eu acho que é muito importante que a gente discuta a importância do direito à saúde e como o Sistema Único de Saúde representa a garantia desse direito à saúde no Brasil. Então, aqui, começando algumas reflexões desse programa, primeiro, um abraço, também, digamos assim, nós estamos todos consternados, né, chegando a quase 220 mil mortes no Brasil, nesse momento, causadas pela Covid, e são mortes que atingem principalmente as pessoas mais pobres, né, as pessoas negras, mulheres, né, como nós, como eu, que tem enfrentado serviços essenciais, transportes coletivos, e, portanto, sofrendo muito com contaminação e mortes pela Covid. Depois, os órfãos que estão ficando, né, as mortes causam depois desestruturação das famílias. Por isso, a importância de que a gente, a partir, sempre fizemos isso, mas que a gente reforce agora as redes de solidariedade a essa população fragilizada por perda de seus familiares nesse momento. E a gente precisa trabalhar para que a gente tenha redução de casos, né? E o que a gente vê no Brasil é o aumento de casos. Depois, um reconhecimento aos trabalhadores e às trabalhadoras da saúde. Nós temos quase 4 milhões de trabalhadores de saúde no Brasil e já temos a perda de mais de 10 mil trabalhadoras e trabalhadores de saúde que perderam a vida. Isso é extremamente triste, né? Isso bate percentuais em relação ao mundo, né? Por conta de falta de proteção, de falta de apoio. É muito importante que a gente valorize os trabalhadores. E aqui nessa primeira fala, 3 questões importantes, que é o direito de todos e todas à vacina, a questão do retorno do auxílio emergencial e fora Bolsonaro. Não há como enfrentar a pandemia no Brasil com esse governo que trabalha pela propagação do vírus. Então, aqui as primeiras palavras, cumprimentando a todos vocês, dizer dessa importância desse programa em defesa do SUS, para que a gente promova direito à saúde e qualidade de vida. Ok? Doutor Alex Montalverde, nós, como o nosso tema propõe que é a questão da situação da Covid-19 e também a mobilização pela vacina médica e saúde pública, explicar para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando,
sobre a situação do vírus. O que é o vírus? O vírus está na natureza. Os vírus têm essa capacidade de mutação, de se renovarem, às vezes até de criar um problema, porque com a vacina e fica aí já é outro trabalho. Então, o que é o vírus? Qual o perigo do vírus para a comunidade? E aí o senhor Biapina, não estou te ouvindo, mas está cortando e passei a não te ouvir. Bom, acho. E Biapino tenta fechar algo que mais esteja aberto no seu computador. A pergunta é o seguinte: o que é o vírus? Quanto tempo eu tenho, só para poder administrar aqui um pouco? Um pouco que é o vírus. E a grande mobilização. Pronto, enquanto o Alex já vai respondendo, Ibiapino, veja se é melhor você entrar pelo celular, que o seu PC está lento para rodar. O Regadas está dando essa sugestão para você poder ficar com áudio melhor. Vai, Alex. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite aí, companheiros. Eliane, Amanda, Ibiapino, Mário Mamed, Guilherme, todos que estão participando aí desse debate. Eu vou tentar ser bem objetivo nessa e avançar um pouquinho em algumas questões que eu acho que são relevantes, né, mesmo antes de ser perguntado. O vírus é a forma, digamos assim, mais simples de vida que ele não tem. Ele é mais simples do que uma bactéria, do que um ser monocelular. Ele não sobrevive fora de um organismo, de um ser vivo. Ele tem que infectar uma outra célula para poder reproduzir e poder viver. Ele não vive fora de um ser vivo. Certo? Daí porque as infecções por vírus, elas se transmitem de pessoa a pessoa. E, como todo ser vivo, para sobreviver, ele acaba sofrendo mudanças, mutações, né? Só que, por exemplo, nós que temos, sei nem quantos bilhões, trilhões de células, a gente sofre mutação toda hora, mas nem sempre essa mutação é suficiente para mudar alguma coisa mais relevante no nosso corpo. Essas células que sofrem mutação muitas vezes são eliminadas, como, por exemplo, as células de câncer, né? São eliminadas. O vírus, como ele ele é menos do que uma célula, a mutação é uma mudança no código genético, que faz ele mudar alguma coisa na sua forma de ser, na sua herança e no que ela pode causar, né? Então, o vírus Covid-19, o SARS-CoV-2, é parte já de um grupo de vírus chamado coronavírus, que já causou outras epidemias e também com infecção respiratória. Daí porque uma das coisas que se pergunta é como é que se desenvolveu uma vacina tão rápida, né? Tão rapidamente.
Essa é uma pergunta que fez desconfiar das vacinas, né, que é justamente como é que se algumas vacinas demoraram anos, algumas doenças nunca se desenvolveu vacina, e outras, como essa, se desenvolveu em poucos meses uma vacina. Primeiro, porque, como um vírus que causa infecção respiratória, já existem diversas vacinas contra o vírus do H1N1, que é a gripe suína, contra outros vírus que causam infecções respiratórias, que a gente toma todo ano, a chamada vacina dos velhos, né? Então, já existem outras vacinas contra vírus respiratórios. Foi muito mais fácil desenvolver já existe tecnologia para isso. É apenas adaptar essa tecnologia para um tipo de vírus que está circulando. Essa é uma questão importante. Outra coisa, a tecnologia avança. A gente pensa, quando eu era menino, só tinha 3 ou 4 tipos de carros diferentes. Ele levava, sei lá, 10 anos para desenvolver um carro novo. Hoje, se faz muito rapidamente, se projeta no computador de forma muito rápida e modelos novos são lançados aí todo dia. A tecnologia em todas as áreas, em celular, em computador, em avião, em várias áreas, progrediu muito. Então, assim, existe um ditado popular que diz que prevenir é melhor do que remediar. Qualquer doença, né, ou qualquer coisa ruim, você tem tratamento para fratura, por exemplo, tem, mas você não vai cair e fraturar uma perna e tratar essa fratura. É melhor evitar a queda, né? Você não vai ser atropelado ou cometer um acidente sabendo que tem JF para lhe socorrer. Então, a gente tem que prevenir. Isso vale para qualquer coisa na vida, qualquer problema. Para doenças, sobretudo. O Brasil foi pioneiro. É um dos mais competentes programas de vacinação do mundo. Nós erradicamos a polio, estávamos em vias de erradicar o sarampo, que teve uma reentrada. Muitas doenças que era comum a gente ter, difteria, coqueluche, cachumba, papeira, né? Hoje, quando chegou o primeiro caso de sarampo aqui, o médico que viu não diagnosticou porque nunca tinha visto, e depois ele próprio pegou sarampo, né? Então, qualquer doença, assim, nosso Sistema Nacional de Imunização é um dos melhores do mundo. Mas, o que foi que houve? Nós temos um presidente que trabalhou contra o tempo todo. Qualquer infecção respiratória, quando você está gripado, o que você faz? Né? A primeira coisa é evitar a aproximação, o isolamento. Você, se não botar uma máscara, quando vai espirrar, bota a camisa, bota o braço, bota um lenço, né? Evita de que isso seja transmitido, porque a transmissão é via respiratória. Então, quem está com sintomas, se isolar, é parte de qualquer processo de infecção respiratória, qualquer doença de transmissão respiratória. Então, isso aí é o princípio básico. De preferência, vacina. É um vírus que muta muito, tem muita mutação, então as vacinas não é à toa que da gripe a gente toma todo ano, porque incorpora os vírus de gripe que estão circulando, e não tendo vacina ainda, o isolamento é a única forma. Para algumas viroses, existem remédios específicos. Por exemplo, H1N1, existe uma droga chamada Oseltamivir, que combate se for tomado até os 3 primeiros dias. Para o HIV, existe uma série de antirretrovirais que têm uma ação que não matam totalmente, mas conseguem reduzir a população de vírus e permitir que a pessoa viva com ele muito tempo. Para a maioria dos vírus respiratórios, não existe remédio. Cloroquina foi testada e não serve, ivermectina, anita,
e azitromicina, um trabalho recente mostrando, nenhum desses remédios afeta diretamente o vírus. Portanto, a primeira fase da doença, que é aquela causada diretamente pela ação do vírus, nós não temos nenhum remédio que combata o vírus. As outras fases nós temos. Fase seguinte, que é a inflamatória, tem um corticoide em dose alta, pode atenuar o efeito do vírus na segunda fase. Na terceira fase, que é a coagulação do sangue, também tem os anticoagulantes. Mas a primeira fase, que é a da infecção, não tem. Então, qual é a melhor forma? Se isola, mas melhor ainda é vacina. Nós temos um presidente que trabalhou, infelizmente, eu tenho que dizer nós, ele é presidente do país, apesar de ter votado nele e todas as questões que estão colocadas, né, uma eleição com uma série de problemas, com mentiras, com fake news, com uma série de coisas, mas o fato é que está aí. Então, esse presidente trabalhou contra o isolamento, trabalhou contra a máscara, trabalhou contra a vacina. Então, enquanto o mundo todo tentava comprar vacinas ou desenvolver vacinas, o mundo desenvolvido, nós trabalhávamos contra a parceria do presidente e seus lacaios, né? Trabalhavam contra o desenvolvimento da vacina e trabalha contra a aplicação da vacina. E a coisa mais elementar, se tivesse dito, pessoal responsável pelo Programa Nacional de Imunização, nós não sabemos como ter vacina, mas vamos nos preparar e ter tudo que precisa, seringa, algodão, nós não tínhamos seringa. Então, precisou que os estados comprassem, né, seringas para poder vacinar. Depois que viu que ia sair de qualquer jeito, aí aparece um plano de vacinação que é o dia D na hora H, quer dizer, pensando em fazer todo mundo de idiota, né? Esse ministro, dia D, hora H, o que é isso? Aí, quer dizer, você está numa guerra, 220 mil mortos, a gente não tem referência na nossa cabeça de nenhuma coisa que tenha causado 220 mil mortes no Brasil, né? Então, assim, a única esperança é a vacina. E ainda se espalha, inclusive alguns médicos espalhando as coisas mais absurdas, que vai você vai colocar um chip que vai depender dos comunistas. O médico fez um vídeo dizendo isso. Nas coisas mais absurdas, vai virar jacaré, que vai virar não sei o quê. Quer dizer, as coisas que viraram galhofa, porque o brasileiro faz piada com a desgraça. Mas é um presidente, eu concordo, alguém que disse aí no chat, que é responsável por 220 mil mortes. Por quê? Porque ele trabalhou contra o tempo todo. E trabalhou contra a vacina também. Então, cada estado trabalhou separadamente, dependendo da sua responsabilidade. E aqui, felizmente, nós temos um governador que trabalhou com a sua equipe da saúde, trabalhou com um plano de vacinação que, à medida que chegarem as vacinas, e estão chegando a conta-gotas em doses homeopáticas, porque depende da articulação do governo federal com os países produtores, à medida que chega, vão sendo vacinados os grupos prioritários. Eu não sei se eu já estou falando, se vocês querem que eu entre já nisso, ou a gente vai no debate, cada um perguntando e a gente apontando como é que está prevista essa organização. Intervalo, e meu caro Luiz Regadas está conosco. Esse programa, eu quero lembrar que ele é transmitido direto e ao vivo pela TV do Habilidoso, que conosco está fazendo essa transmissão, e também pelas redes sociais do PT Municipal de Fortaleza. Então, a gente faz um pequeno intervalo agora. Eu acho que tem algumas pessoas que já estão interagindo, e aí os meus companheiros da produção me auxiliam para a gente citar o nome das pessoas, ou então alguém cita, talvez Luiz Regadas, e em seguida a gente vem para as perguntas. Nós temos aqui conosco
companheiro Guilherme Sampaio, como já nos referimos, também o doutor Mário Mamed e a Amanda Frota, que também é do setorial de saúde do PT Municipal de Fortaleza. Ibiapina, eu posso seguir? Seu áudio está cortando. Posso seguir aqui por conta do horário? Ibiapina, está sem áudio. Eu vou seguir aqui, vou colocar aqui algumas questões para os nossos convidados, ok, gente? Combinado? Enquanto o Ibiapina organiza aí novamente o áudio dele. Minha gente, então, boa noite. Meu nome é Amanda, eu sou enfermeira, faço parte do setorial de saúde do PT Fortaleza. É uma satisfação estar dividindo esse momento inaugural aqui da nossa rádio web, aqui no Ceará, do PT. Uma satisfação estar com você, Guilherme. A gente teve trabalhos conjuntos quando eu fui da gestão, inclusive a Alex foi nosso secretário, eu era chefe de distrito e gerente da atenção básica. Foram duas funções que eu ocupei na gestão do PT, na nossa gestão aqui na cidade. Aprendi demais, sou muito grata a todos. A Alex foi nosso secretário. Eliane, prazer estar com você, da coordenação do Setorial Nacional. Uma educadora popular, assistente social. Com as assistentes sociais eu aprendo muito a luta, a resistência. E Mário, nosso mestre, que nos inspira sempre. Bom, a principal coisa que a gente vinha conversando quando a gente vinha pensando na reestruturação do setorial de saúde aqui do PT e quais as nossas ações, quais seriam as nossas vias estratégicas, quais seriam os nossos prazos, as nossas metas. Uma coisa muito importante que a gente pensou a gente precisa conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, saber como é que está a vida do povo, como é que está o interior, como é que está a cidade, e que a gente pudesse falar de saúde, falar da convivência com a Covid, porque a gente vai conviver aí por muito tempo, talvez ainda, com essa doença. E uma das coisas que a gente fica feliz é de estar aqui hoje, por exemplo, com a oportunidade da comunidade aí de São José da Jaguaruana estar na calçada. E em 2013, um número, inclusive, importante, quando a gente implantou, viu, Alex, as residências da Escola de Saúde Pública lá em Jaguaruana, Jaguaruana e mais 19 cidades aqui do Ceará, uma das ações que os residentes implantaram foi a conversa de calçada, porque a gente dizia que o SUS, o SUS somos nós, o SUS são as pessoas, são os trabalhadores, os usuários, os gestores, e o atendimento e o cuidado de saúde não se dá só à beira do leito ou dentro de um consultório, mas que debaixo das castanholas, dos cajueiros e nas calçadas do povo a gente pode conversar sobre saúde. E aí foi criada, inclusive, a conversa de calçada, em que os profissionais residentes saíam às calçadas nos fins de tarde, no comecinho de noite, porque eles tinham turno noturno, porque perceberam que as pessoas vão para as calçadas para ver, né, o movimento da rua, e começaram a fazer os atendimentos nas calçadas, trocando, alguém abriu o áudio, trocando conversa sobre saúde, as pessoas buscavam as receitas que não estavam entendendo, resultados de exames, e essas conversas foram muito produtivas. Então, assim, acho que nessa inauguração que a gente está fazendo hoje aqui, o desejo de chegar onde as pessoas estão, ver as fotos de Jaguaruana, como eles mandaram aqui, das cadeiras na calçada com o projetor e o telão, é muito bom. Acho que a gente já alcança uma das coisas que a gente queria. E aí eu vou fazer aqui, lançar algumas reflexões para que Guilherme, Mário, Eliane e Alex possam comentar, fiquem à vontade. E falar para os nossos ouvintes, para os telespectadores, para os internautas, né? Enfim, as pessoas que estão com a gente aqui assistindo, que, minha gente, olha, o Sistema Único de Saúde somos nós, povo brasileiro cuidando de povo brasileiro.
povo da Jaguaruana, da Ibiapaba, que estudou e cuida do seu próprio povo. Eu morei na floresta e vi como é a relação dos pajés, dos xamãs com o seu povo. Eles têm uma grande honra em cuidar do seu povo, em proteger o seu povo. Então, é isso que todo brasileiro deve valorizar, que nós temos gente do nosso povo que cuida da nossa existência. E são essas pessoas que estão acordando todo dia, no quente da pandemia, deixam seus amores em casa para ir cuidar da gente, no SAMU, nos postos de saúde e nos hospitais. Quando a gente diz que é um povo que cuida do próprio povo, a gente espera que o presidente da República, que os governadores, que os prefeitos assumam responsabilidade para que a gente fique mais forte e consiga combater e consiga lutar contra essa guerra que é a pandemia da Covid-19. Só que isso não está acontecendo, né? Como o doutor Alex falou, o Bolsonaro, ele desde março, desde o primeiro discurso dele, ele já disse que aquilo era uma gripezinha, ele não incentivou o distanciamento, ele não incentivou o uso de máscaras, ele usou o laboratório químico do Exército Brasileiro para produzir cloroquina, que é um medicamento que todos os cientistas do planeta, minha gente, quem estiver ouvindo isso aqui, já disseram que a cloroquina não tem efeito, não previne, toda doença tem prevenção e tratamento. Então, para prevenção, a única prevenção para a Covid é usar máscara, lavar a mão, ficar longe das pessoas, distanciamento social. Não há remédio de prevenção para a Covid. Então, o nosso presidente, ele usou o laboratório do Exército para produzir um medicamento que o planeta todo diz que não funciona para prevenir e que daria para abastecer a população do Brasil por 20 anos. Então, e além disso, está dificultando o nosso acesso à vacina. Além disso, as pessoas, nossos representantes do nosso povo, que fiscalizam as contas do Ministério da Saúde, que é o controle social, em todo município, a população que está ouvindo a gente agora sabe que tem os conselheiros de saúde, os conselheiros municipais de saúde, os conselheiros estaduais de saúde, e existem os conselheiros nacionais de saúde. Os conselheiros nacionais de saúde também estão tendo muita dificuldade para acompanhar as contas do Ministério da Saúde, as contas do ministro Pazuello. Até agosto, setembro de 2020, agora do ano passado, cerca de 36% do recurso contingenciado, do recurso que estava reservado para a gente combater a Covid, ainda estava parado, sem decisão para onde é que ele ia, recurso parado, a gente aqui nos estados precisando do dinheiro e o recurso na saúde lá no Ministério parado. Então, assim, muitas coisas que poderiam ser feitas. Veja o que está acontecendo em Manaus, o ministro já sabendo, minha gente, quem está escutando isso, o ministro já sabendo que podia faltar oxigênio, e o que foi que ele fez? Mandou os comprimidos que ele tinha estocado, que não presta para nada lá para o povo de Manaus. O que está acontecendo com o nosso povo amazonense, meu povo, lá é o pulmão do mundo, o pulmão do planeta. O que está acontecendo é que as pessoas estão morrendo em casa e sem fogo. Nesse sentido, vou fazer minha pergunta, perdão. Primeiro dizer que está nas nossas mãos. Se não tem remédio, não tem prevenção, a prevenção é distância, máscara e higiene. Se não tem remédio para tratamento, o tratamento é repouso líquido. A nossa única salvação, a prevenção, é a vacina. É a vacina. Então, quem estiver ouvindo, já sabe que vacinou seus meninos para sarampo. Os meninos da gente, quando nascem, no hospital, minha gente, no hospital mesmo já toma vacina, bem bebezinho, bem pequenininho. Basta ter mais de 1,5 kg que já toma vacina e a gente não tem medo dessa vacina. Então, se todo o planeta está caçando essa vacina, está procurando essa vacina, vamos vacinar, vamos exigir do presidente, dos nossos governadores, dos nossos prefeitos, que essa vacina chegue logo, que a gente respeite a fila. Nesse sentido, está nas nossas mãos cuidar da gente. E aí eu pergunto para a Eliane e para o Guilherme, que estão envolvidos aí no partido, como que a gente pode
cada vez mais dizer para o nosso povo que está nas mãos do nosso povo, a gente conseguir mais vacina, a gente convencer nosso povo a se vacinar, porque a vacina é segura, e como que a gente pode botar a boca no mundo para tirar o Bolsonaro da nossa vida. Porque enquanto ele estiver na nossa vida, ele vai deixar a gente morrer, e já está morrendo. 220 mil pessoas equivale a 6 jaguaruanas e meia, porque a população de Jaguaruana tem 33.800 habitantes. É como se desaparecesse Jaguariana e mais 5 Jaguaruana depois. Pergunto para vocês como a gente pode intensificar a mobilização. Gratidão. Primeiro eu? Pode ser o Guilherme? Como a pessoa que está nos ouvindo pode fortalecer isso? Se você me permite, Biapino, como estamos aqui na condição de debatedores, eu queria sugerir que a gente fizesse um bloco aí com os debatedores e a gente já devolve a palavra para a Eliane e para o Alex, porque aí eles fazem as considerações deles em relação a todas as nossas contribuições, se vocês acharem conveniente. Eu acho que é importante fazer dessa forma, em virtude até do tempo. Então, você faria aí a sua consideração, depois a gente passaria para as outras pessoas e a gente faz com 3 e em seguida volta para os 2 e retoma com novas perguntas. Perfeito, muito obrigado. Guilherme. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, doutor Alex e Eliane, pela contribuição que dão ao setorial de saúde do PT Fortaleza. Muito boa noite, Amanda, Ibiapino, Regadas, Mário. Eu queria agradecer, reconhecer, expressar aqui em nome da direção do Partido dos Trabalhadores a nossa gratidão pela contribuição que tem sido dada pelo setorial de saúde do PT Fortaleza já há muito tempo a respeito das discussões que se impõem nesse momento, se impõem eticamente nesse momento, e há um esforço muito grande feito por um grupo de pessoas em torno da criação de espaços como esse que estão sendo feitos aqui e em torno da agregação de novos atores, quer sejam profissionais, militantes pelo direito à saúde ou cidadãos que compreendem o Sistema Único de Saúde, como disse a Amanda, como um patrimônio do povo brasileiro, das lutas do povo brasileiro e do qual depende a vida em todas as suas dimensões, como também ilustrou a Eliane. Então, muito obrigado aos companheiros do setorial de saúde. Eu peço licença para agradecer a vocês em nome de um companheiro que não está aqui na tela conosco, mas que é o interlocutor setorial, é o que sempre traz as demandas, as pautas do setorial na executiva do PT, que é o companheiro Valmir Ribeiro. Em segundo lugar, eu quero expressar solidariedade às milhares de pessoas, às milhares de famílias cearenses e brasileiras, né, que perderam e que sofrem com essa pandemia, e expressar solidariedade nesse momento pode até parecer um lugar comum, mas à medida em que, quando ocupamos cargos de representação política e manifestamos esse discurso, essa expressão tem um conteúdo simbólico muito relevante, sobretudo quando contrastada com a atitude desumana, irresponsável, inadmissível de quem ocupa a presidência da República. Aqueles que ocupam cargos de representação política têm que ter o mínimo de sintonia com a vida, a dor da população que representam. Então, à medida em que, ao ocupar cargos de representação, nós compreendemos a extensão da crise sanitária, a extensão dos desafios que se colocam para a sociedade brasileira, para o nosso pedaço de chão, para a nossa cidade, como ilustrava a Amanda agora há pouco, nós reafirmamos o que é que significa representação política, o que é que significa o papel de uma autoridade. É muito importante compreender isso, porque há um nível de tolerância inédito na República em relação à maneira absolutamente inadmissível com a qual o presidente lida com a condução dos nossos destinos. Então, é muito importante afirmar que não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar mais. Se nós dizemos que a atitude do presidente é genocida, e ele é responsável pela sua omissão, pela sua negligência, pelo mau exemplo,
pela falta de providências, pela incompetência, pela obstrução das medidas dos governadores, por milhares de mortes. Nós precisamos começar a dizer agora que aqueles que não estão colocando limites a essa posição são cúmplices de genocídio. O Congresso Nacional, à medida que a maioria dos seus deputados, dos seus membros, a começar pelo presidente da Câmara, quando não dá início a um processo de impeachment, nessas circunstâncias que nós estamos vivendo, com todos esses crimes já demonstrados, está sendo cúmplice de genocídio. A justiça, que tem sido tímida nas suas manifestações para dar limite a essa negligência, está sendo cúmplice desse genocídio. A Procuradoria, o Procurador-Geral da República, está sendo cúmplice desse genocídio. É muito importante nós termos clareza disso para entender que as instituições não estão se manifestando, não estão expressando, nesse momento, aquilo que deveria, cumprindo aquilo que deveria ser o papel dessas instituições diante de uma crise dessa gravidade. E isso nos remete à conclusão solicitada pela Amanda. Somente uma fortíssima pressão popular fará com que essas instituições se dobrem às tarefas, às responsabilidades que dão sentido à sua existência. Esse é o grande desafio. Eu quero, então, com essa introdução, aproveitar a oportunidade para convocar todos aqueles que estão participando e convidar as pessoas que estão chegando agora a se integrarem a mais uma grande manifestação nesse domingo. Houve uma carreata agora, no último final de semana, vários movimentos sociais, cidadãos que foram espontaneamente, mas nesse domingo nós teremos um novo ato, agora ali na Leste-Oeste, com concentração às 9 horas da manhã, em frente à igreja de Santa Edviges. Estou falando para Fortaleza, tá, pessoal? Na Leste-Oeste, em frente à igreja de Santa Edviges. Quem for de bicicleta é uma bicicleata, quem não andar de bicicleta vai de carro, é uma carreata, mas nós teremos um novo ato em torno dessa pauta colocada pela Eliane. A luta pela vacina já, que só virá com uma ampla pressão popular, para que as instituições se movam e cumpram o seu papel. A luta pela extensão do auxílio emergencial, e, óbvio, nós temos muita clareza, depois desses 2 anos, que mesmo com as pressões que as instituições podem fazer para o governo e algumas ações que ele possa tomar nesse sentido, nós teremos mais mortes, nós teremos mais miséria se esse governo permanece. E o nosso povo não merece isso. Então, esse ato, obviamente, é um ato que será movido pela guia Fora Bolsonaro. Dia 31 de janeiro, domingo, às 9 da manhã, na igreja de Santa Edviges, ali na Leste-Oeste. Então, feita essa introdução, eu queria colocar a questão para que os nossos convidados esclarecessem quem acompanha. Eu tive Covid, inclusive, felizmente não precisei ficar internado, mas não tive um caso simples. Eu tive lesão de pulmão, eu precisei tomar corticoide, eu tive o indicador de risco de embolia pulmonar crescendo sucessivamente, precisei tratar disso, tive sintomas muito fortes, passei mais de 30 dias sem negativar o PCR, né? Então, entram outros fatores também, o isolamento que foi necessário praticar, os sentimentos que afloram, né, diante de uma doença dessa natureza, uma doença muito grave. E o que a gente está assistindo agora é uma insegurança, uma perspectiva de insegurança em relação, por conta de tudo que já foi dito aqui, em relação à disponibilidade de vacinas no curto prazo para atender a população brasileira. Associado a essa insegurança, nós temos também incertezas, algo que ainda precisa ser demonstrado com relação à eficácia da vacina, em relação a essas novas variações do vírus, ao risco de reinfecção, ao tempo de reinfecção. Eu sei que talvez não seja a experiência do Alex, né? Não sei se a Eliane está estudando isso também, mas eu pediria que vocês falassem um pouco, diante dessa perspectiva, né, da eventual indisponibilidade. Eventual não, a já previsível indisponibilidade da vacina em massa no curto prazo, né? Essas incertezas em relação ao efeito da vacina sobre essas novas variantes, os riscos de reinfecção,
a relação entre isso e a necessidade que a população brasileira terá ao longo deste ano, pelo menos, né, ao longo de algum tempo, de um longo tempo, pelo menos, de manter os cuidados básicos preventivos que aqui já foram colocados. Era essa questão que eu gostaria que vocês comentassem. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns a todos pela contribuição. A gente lhe agradece muito, Guilherme, pelo esforço que você também tem feito ao longo do tempo para manter o PT nas bases, dialogando com as pessoas, com os intelectuais, com os trabalhadores, com os estudantes, com todo mundo. O doutor Mário Mamed parece que está com um problemazinho na internet, e ele pede para a gente passar adiante, mas seria muito importante, na segunda volta, nós temos pouco tempo, mas ele abriu a sessão, passar um pouco do tempo. O Mário Mamed é coordenador setorial de saúde do PT. Informar uma vez mais que isto está nos ajudando. E também pelas redes sociais do PRISA. Vamos começar com o nacional, o coordenador Mário Mamed, e a gente faz uma última considerações finais. E dizer também, de antemão, a todas e a todos que estão nos acompanhando. Hoje é o primeiro programa, a gente tem tido algumas dificuldades técnicas, mas a gente vai aqui citar o nome das pessoas que mandaram mensagem e que fizeram pergunta. Culpa por não fazer isso agora, mas todos nós que estamos aqui nessa mesa. Eliane Cruz, com você a palavra. Bom, eu primeiro dizer assim, o seu é uma... Ok. Está me ouvindo? Estou aparecendo? Tá bem? Então, eu acho que... Sim. Ok. Muito bem. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu acho, assim, sobre a questão das vacinas, nós temos, vocês pediram para eu falar um pouco do roteiro de lutas, é isso que eu vou falar, que eu acho que isso é bastante importante. Nós temos 6 milhões de vacinas importadas da China, que foram distribuídas pelo Ministério da Saúde, vindas do Instituto Butantan, e nós temos 2 milhões, né, de vacinas que vieram da Índia e que estão sendo distribuídas também pelo Ministério da Saúde via Fiocruz. São 8 milhões de vacinas. Nós temos 4 milhões de trabalhadores de saúde no Brasil, cada um deve tomar 2 doses, portanto, isso é o público prioritário. Não, isso é, a vacina que o Brasil tem é isso. Cobre aí um percentual baixíssimo. Então, a primeira luta é a luta pela vacina. Essa é a primeira luta. Não é possível que o governo corte recursos, como fez ontem, taxe importação de insumos para que o Parque Industrial Nacional, Fiocruz, Instituto Butantan e outros laboratórios públicos no Brasil não tenham recursos para produzir vacina. A vacina que o Brasil tem são 8 milhões de doses. Nós somos 220 milhões de brasileiros. Essa é a primeira luta, tem que ter vacina. Certo? Então, há uma luta, foi aprovada na Câmara dos Deputados, e agora se aguarda que o Senado Federal aprove também, uma emenda para que o Brasil possa comprar vacinas que tenham sido aprovadas por outras agências reguladoras confiáveis no mundo, certo? Como do Japão, dos Estados Unidos, da União Europeia. Essa é uma primeira questão. Nós vamos comprar vacina. Segundo, com que dinheiro que nós vamos comprar vacina? O orçamento da saúde para o próximo ano, que este ano que entramos, né, 2021, o orçamento não está aprovado ainda, mas o orçamento previsto para a saúde em 2021 é igual ao orçamento de 2019. Como é que nós vamos comprar vacina se não tem dinheiro? Se o governo cortou recursos? Há uma luta
para a aprovação de um piso emergencial de 35 bilhões, que o Conselho Nacional de Saúde e diversas outras entidades do Brasil vem mobilizando para que a gente aprove isso na lei orçamentária anual, logo depois da eleição da Câmara dos Deputados e do Senado. Essa é uma luta, então nós precisamos ter onde comprar vacina, nós vamos ter dinheiro para comprar vacina. E depois a gente aplicar um plano de vacinação dos grupos prioritários, dos grupos mais fragilizados do nosso país, com fila única. É muito ridículo, digamos assim, que a gente fique, neste momento em que a gente tem 8 milhões de vacina, fazendo o debate, discutindo as questões da furação de fila, como se esse fosse o problema. Esse é um problema. Quem fura fila é desonesto, é antiético. Agora, cadê as vacinas? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Cadê o dinheiro para comprar vacina? Isso nós vamos ter que lutar bravamente para que o Congresso Nacional aprove o piso emergencial proposto pela sociedade civil. Eu acho que essas são as duas principais questões hoje, certo? E, ademais, para que a gente produza vacina, distribua vacina, a gente vai levar 1 ano e meio, certo? Então, nós vamos conviver com o vírus há 1 ano e meio. E com vírus, como estamos dizendo aqui, mudados, né? Vai mudando esse vírus. Então, eu sugiro não, eu faço isso todos os dias. Vamos olhar para o mapa do Brasil, para a média o mapa do Brasil, olhe como é que está a contaminação. Se no começo do ano passado a gente teve Manaus, e depois viemos pelo norte, descemos pelo nordeste, chegou no sul, dessa vez a gente tem Manaus, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, vai chegar em São Paulo, e isso vai fazer assim dentro do Brasil. Vai espalhar desta forma, e não desta forma que foi da outra vez, certo? Então, a situação é grave, grave e grave. Não, a Rússia tem pouca vacina, a Índia tem pouca vacina, a China tem pouca vacina, todo mundo tem pouca vacina, certo? Precisa trabalhar para produzir vacina em todos esses países e fazer uma articulação mundial. O Brasil saiu da OMS, o Brasil não investiu em recurso para produzir, para comprar vacina. Então, acho que essa é a grande questão. O mundo tem vacina? Não. Todo mundo está trabalhando para produzir vacina, certo? E os países, como o nosso país, têm que entrar nessa luta mundial, mas com recurso e com disponibilidade diplomática também, né? Porque esse é um outro problema que nós vivemos nesse último período. Então, eu vejo hoje as principais questões. Nós precisamos fazer nós precisamos ter vacina no mundo, precisamos ter dinheiro para comprar vacina e para produzir vacina no Brasil, precisamos ter um plano de vacinação que atende a todos e todas, e precisamos entender, é 1 ano e meio, certo? Com o vírus mudando e com o vírus circulando no Brasil, portanto, as medidas de isolamento social, que estão a 30% no Brasil, elas precisam subir novamente, certo? A proteção que a gente já foi colocada aqui, uso de máscara, álcool gel, ela precisa continuar, distanciamento social precisa continuar. Agora, a minha pergunta, como a gente faz tudo isso se o povo está desempregado? Certo? Como a gente faz tudo isso se as pessoas precisam sair à rua para ganhar o seu ganha-pão? Essa é a grande questão. Por isso, a disputa e a luta pela volta do auxílio emergencial enquanto durar a pandemia. Certo? É assim, porque nós não podemos ser tratados como seres humanos descartáveis. Certo? Nós temos que ser tratados como seres humanos que têm direito a viver a sua vida com qualidade. Nós temos sonhos, nós temos desejos, nós queremos envelhecer, nós queremos cuidar dos nossos filhos, nós queremos cuidar dos nossos netos, certo? Portanto, a gente precisa ter solidariedade. Então, eu termino aqui dizendo, o que a gente está sugerindo são comitês populares de saúde em todas as cidades, em todos os estados, para que a gente possa acompanhar os serviços de saúde. Não vamos deixar que o serviço de saúde colapse, como aconteceu em Manaus, e que falte oxigênio, certo? E, ademais, a gente precisa criar redes de solidariedade, certo? As famílias que perderam entes queridos e que sustentavam as suas famílias, inclusive financeiramente, nesse momento estão começando a passar fome. Estão sendo despejados das suas casas. E isso é um compromisso que nós temos socialmente. Acho que a Amanda falou muito bem do SUS, não vou repetir, concordo com ela.
Mas sobre vacina, sobre acesso à vacina, recursos para comprar vacina e dinheiro para que a população brasileira tenha acesso a alimentos, isso é essencial. A gente não pode abrir mão disso. Essa é a nossa grande luta. Por isso, a carreata de sábado foi ótima e tenho certeza que as próximas atividades, como essa carreata aqui de domingo, em diversas cidades, são essenciais para que a gente coloque publicamente a nossa insatisfação e mais, a nossa indignação. A gente não pode nunca perder a capacidade de indignar. Ok. Doutor Alex Montealverne, e aí depois a gente volta para fazer umas considerações finais, nós já passamos, inclusive, com a palavra. O senhor está com a palavra, por favor, ligue o seu microfone. Bom, retomando o que a Eliane estava colocando, estava o mundo todo disputando fabricação e aquisição de vacina, e no Brasil nós estávamos, o ministro das Relações Exteriores xingando a China, o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que é filho do presidente, xingando a China. O Brasil se afastou da Índia e da Rússia, dos BRICS, que 3 países são produtores de vacina, e não houve incentivo para que Butantan e Fiocruz, grandes produtores de vacina, pudessem trabalhar. Então, agora temos que correr atrás do prejuízo. No Ceará, a gente está fazendo, literalmente, a escolha de Sofia, né? Porque dos grupos prioritários, que são muitos, tem 3 etapas de vacinação dentro dos grupos prioritários. Então, assim, no primeiro momento, só profissionais que estão diretamente sob risco, atuando em unidades que têm Covid ou unidades abertas, e aí são todos os profissionais, do médico ao faxineiro, porque entram em contato com o paciente que trabalham naquelas unidades. Indígenas que estejam ADAdos e idosos acima de 60 anos também institucionalizados. Tem outros grupos prioritários, mas não há vacina. Então, concordo plenamente com a Eliane. A primeira briga, a grande luta, a grande batalha é conseguir vacina. Mas como fazemos isso se o governo federal não só não ajuda, mas atrapalha? Tem dificultado a importação de insumos, cancelou a licitação de seringas, parece piada de mau gosto. Como fazer isso? Como batalhar a nível de congresso, a nível de mobilização popular? São todas iniciativas válidas, mas temos que lutar para conseguir vacinas e a garantia de que não tem fura-fila, que as prioridades são aqueles sob maior risco. Aqui a gente teve um sistema de cadastro que a própria prefeitura depois organizou um primeiro dia lá no centro de eventos, que foi um desastre, que ela própria não respeitou o cadastramento que tinha feito, fizeram filas, tinha cerca de 500 pessoas lá. Então, assim, é preciso, dentro da prioridade, organizar para aqueles que tenham maior risco efetivamente. E a luta para conseguir. Enquanto isso, todas as outras medidas são necessárias. Isolamento social, uso de máscaras, não há, é importante reforçar, não há tratamento preventivo como um grupo que também ligado ao Bolsonaro está defendendo. Cloroquina não adianta, ivermectina não adianta, azitromicina só adianta se tiver infecção bacteriana. As outras coisas todas estão sendo preconizadas. A dexametasona, que saiu e, de fato, pode ter efeito importante, só na fase inflamatória. Não adianta começar nem começar a tomar, porque ela não tem efeito, pelo contrário, pode piorar a resposta imune no primeiro momento.
só adianta na fase inflamatória. Anticoagulante é fundamental para salvar vidas, mas só na terceira fase se a pessoa está correndo risco de coagulação. Alguém perguntou aí sobre infarto e AVC, que teve um aumento de 20%. Pode ter relação, sim, tem duas possibilidades. Uma, o vírus, na terceira fase, altera a coagulação e aumenta o risco de AVC isquêmico e de infarto, por trombose das artérias. E a terceira, que muita gente com medo de se contaminar, e o medo justo, não foi as unidades de saúde para dar continuidade ao seu tratamento. Né? Então, o tratamento dos fatores de hipertensão, de diabetes, ou mesmo de um possível infarto ou AVC nas primeiras horas, quando o tratamento pode ser decisivo. Né? Então, essa batalha é de todos nós, é de todo o povo brasileiro, lutar para que nós tenhamos vacina. E é discutir mobilização, a nossa bancada, insistir nisso, falando para ver se consegue algum contato internacional, mas como é que o país, autorização para que os estados possam importar diretamente, está se discutindo as clínicas particulares, quer dizer, então, quem tem dinheiro vai poder se vacinar e quem depende do SUS não vai poder. Essa medida é extremamente injusta. Nós temos que trabalhar para que haja vacina, pelo menos para todos os grupos prioritários, para todos aqueles que têm maior risco de desenvolver a doença e, em desenvolvendo, tem maior risco de adoecer gravemente e morrer. Né? Essa eu acho que tem que ser a grande luta e parabéns aí ao setorial do PT por organizar isso. Eu estou à disposição. Se tiver alguma pergunta específica da mobilização, acho que todos nós podemos falar. Mas alguma pergunta mais específica sobre a questão da vacina, eu estou disponível para falar e também, é claro, engrossar a luta política por essa mobilização. Sua participação e a sua colaboração. E eu consegui aqui anotar alguns nomes: a Andréia, a Rita Castro, o Erismar, o Sancho Filho e o companheiro Valmir Ribeiro. A Andréia é a Andréia Teles. E queria, mais uma vez, informar que esse programa é transmitido pela TV do Habilidoso e também pelas redes sociais do Partido dos Trabalhadores de Fortaleza. E vocês podem se inscreverem, podem também compartilhar ou curtir, que a gente agradece imensamente. Eu queria agora combinar com todos e todas, para a gente já partir para o encerramento, haja visto que a gente passou já 11 minutos do nosso tempo. Então, vamos combinar aí 2 minutos para cada pessoa, para fazer as considerações finais. Eu acho que foi importante, apesar de ter tido problemas técnicos, mas é o primeiro programa, que a gente vai se ajustando. Na próxima quinta-feira será bem melhor. Então, eu queria começar aqui com a companheira Amanda. A Amanda é do setorial, tem dado uma contribuição imensa, ela tem um conhecimento muito vasto em relação à saúde pública. Então, Amanda, 2 minutos para você fazer as suas considerações finais. Eu queria dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente aí em todas as cidades aqui do Ceará e talvez de outros estados que a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente precisa cuidar da nossa saúde, da saúde do nosso amor, do nosso parente, do nosso amigo, da pessoa da nossa cidade. Então, quando chegar a sua vez na fila da vacina, tome esta vacina. A vacina é segura. E incentive as pessoas que você conhece a fazer a mesma coisa. Uma outra coisa muito importante é que nos ajude, se junte em todos os espaços, como Jaguaruana está aí mostrando a foto agora, ó, lá da calçada da Jaguaruana. Boa noite, minha gente, que bom que vocês estão aí, todo mundo de máscara, né? Que nos ajude a explicar para as pessoas a importância da gente conseguir reverter, da gente conseguir trazer de volta o auxílio emergencial e a importância de derrubar
o Bolsonaro, porque ele não quer que a gente viva, ele quer que a gente morra, que é para poder a matemática da conta dele, lá do governo dele, dar certo. Então, se ele diminui gente, as contas dão certo. É desse jeito. É verdade, isso é genocídio. Então, minha gente, uma coisa séria é que saúde, quando a gente diz assim que não está bem, saúde está no nosso corpo, né? Na nossa capacidade de dormir, de acordar, de andar, de se alimentar, de ir e voltar do trabalho, de cuidar dos meninos. Saúde está no nosso juízo, na nossa cabeça, as relações com o nosso trabalho, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Se a gente está feliz na vida, se a gente está com dificuldade na vida, tudo isso perturba a nossa mente, tudo isso afeta a nossa saúde. E quando a nossa saúde não está boa, no juízo, prejudica a do corpo. Se a gente não tem dinheiro, 14 milhões de desempregados, milhões de famílias sem auxílio emergencial, essas pessoas vão adoecer mais, junto com as necessidades de outras pessoas que já estão no SUS. E se o presidente diminuiu o dinheiro do SUS, como é que vai ser isso? Diminuiu o dinheiro do SUS, tirou o auxílio emergencial do povo, as pessoas vão ficar doentes do corpo e doentes da cabeça, perturbadas, preocupadas. E aí o nosso SUS ele não vai dar conta de aguentar, de cuidar de todas as pessoas. Nós, profissionais da saúde, a gente vai ver as coisas acontecendo e não vai conseguir. Então, é muito importante que a gente se organize, que a gente pressione os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, senadores, e que a gente faça uma grande mobilização pelo meio do mundo, com as carreatas aí na sua cidade, para que a gente consiga tirar esse homem da nossa vida, porque ele quer que a gente desapareça, porque quer para a matemática dar certo, e essa matemática a gente não vai concordar, tá bom? Muito obrigada ao PT, a todos que estão ouvindo a gente, gratidão pelo aprendizado e pela conversa. Um cheiro. O doutor Mário Mamed ele estava com problema de internet? Acho que não. Então, eu queria passar aqui para o doutor Alex Monte Alverne fazer as considerações finais. E teve uma pergunta da Andréia Teles. Eu não estou conseguindo ver essa pergunta. Não sei se alguém viu aí se alguém tiver visto pelo chat, então, por favor, leia aí, Amanda, se tu conseguiu, porque aí a gente poderia pedir para o doutor Alex Monte Alverne, na consideração final, já responder essa pergunta. Depois a gente passa para a companheira Eliane Cruz e o Guilherme faz o encerramento do nosso programa de hoje. Está bem assim? Pois não, vamos lá. Eu até já mencionei, companheiros, eu até já mencionei isso. Há 2 mecanismos pelos quais, ou até 3 talvez, pelos quais pode ter havido aumento de mortes por AVC e por infarto. Em primeiro lugar, a terceira fase da doença aumenta o risco de coagulação do sangue e trombose em várias partes do corpo, formação de coágulo que pode se deslocar. Então, embolia pulmonar, trombose de coronárias causa AVC, trombose de artéria que vai para o cérebro pode causar o AVC, trombose de coronária causa infarto, né? E trombose de artéria que vai para o cérebro, de carótidas, de cerebral média, etc., pode causar AVC. Então, a doença em si já pode causar o aumento dessas doenças, inclusive inflamação no coração, miocardite, é um vírus desgraçado. Esse é um mecanismo possível de aumentar a morte por AVC. Muitas pessoas desenvolveram infarto no decorrer da doença. Estavam internados já no Leonardo da Vinci, estavam internados em alguns hospitais, desenvolveram AVC ou infarto e foram encaminhadas para o HGF, para o Hospital de Messejana, na vigência de Covid, desenvolveram além o próprio estresse também, né, a que são submetidos. Outro mecanismo possível é o seguinte: a gente viu não só AVC e infarto, mas
agravamento de câncer. As pessoas responsáveis, às vezes, ficaram em casa com medo real de ir para o hospital e pegar Covid. Então, deixaram de fazer seus tratamentos de hipertensão, de diabetes, né? E chegaram já em situações avançadas de câncer, de hipertensão descontrolada, diabetes descontrolado, a própria depressão e ansiedade, estar em casa muito tempo, do medo da doença. Tudo isso aumenta o risco de AVC e de infarto. E, além do mais, também pessoas que na fase inicial da doença, que poderiam ser tratados, o AVC tem uma chamada janela terapêutica, em torno de 4 horas e meia. Se ele chegar no hospital, nesse horário, no hospital que tem unidade de AVC, é uma substância que dissolve o coágulo. Se passar disso, não se aplica, pode até 6 horas. O infarto é um pouco mais, esse tempo é um pouco mais elástico. Mas as pessoas também não procuraram com medo. Não, isso é uma dorzinha, pode ser outra coisa. Medo também. Além de pessoas que ficaram em casa e tiveram morte por causa desconhecida, a chamada morte súbita. Morte súbita pode ser um infarto grave, uma parada cardíaca, pode ser também um AVC grave. Então, assim, morte súbita também aconteceu e não se teve como atribuir aqui. Às vezes você coloca morte súbita de origem cardíaca, morte súbita de origem cerebrovascular, mas são esses mecanismos pelos quais é possível, contrário ao que se espalhou anteriormente, de mentiras, que inclusive chegou a ter até um processo contra o deputado, dizendo que o secretário estava mandando botar nas declarações de óbito Covid de pessoas que morreram por outras causas. É justamente o contrário, deve haver subnotificação de pessoas que morreram por agravamento de suas doenças devido ao Covid, e que isso apareceu como aumento de outras doenças, porque senão teria havido o contrário, teria havido diminuição de outras doenças para aumentar o número de Covid. Chegaram a dizer até que tinha caixões vazios sendo enterrados para aumentar o número de doenças. Quer dizer, coisas absurdas, né? Então, assim, o medo injustificável que as pessoas têm que cuidar. Aí depois se descobriram alguns mecanismos de consulta online e tal, mas que não está disponível no SUS ainda, né? Existem, especificamente para a Covid, foram criados alguns mecanismos de escuta, mas a população, com justo medo, ficou e agravou as suas doenças. Então, vacina já, temos que lutar por isso, temos que mobilizar pela vacina e pelo impeachment. Muito obrigado ao senhor. E agora eu passo a palavra para a companheira Eliane Cruz, para fazer as suas considerações finais. Já agradeço imensamente a sua colaboração, companheira. Eu quero, agradecer muito o convite, né? Agradecer aqui ao Valmir Ribeiro, que não está aqui na tela, mas meu amigo bancário de muitos anos aí da luta sindical, pelo convite, a todos vocês, Alex, Biapino, Amanda e Guilherme. Vocês veem que essa live demanda uma questão bastante importante, que é conectividade 100%. Imagine a dificuldade daqueles meninos e meninas que tiveram que estudar pelo celular da mãe durante todos esses períodos da pandemia, com a internet travando, né? Então, isso é muito importante, isso é uma lição da pandemia, precisamos ter isso, porque mesmo para ter telemedicina tem que ter internet funcionando, e essa é uma tarefa hoje do poder público. Então, quero agradecer muito a participação e só replicar o que eu disse no começo aqui dessa live. A gente precisa lutar pelo direito à vacina, precisamos lutar pelo auxílio emergencial, certo? Lutar para que o Bolsonaro saia do poder, certo? Porque com ele à frente é mais mortes e é mais sofrimento. E deixar aquela palavra que é a palavra que deve unir a classe trabalhadora. Solidariedade, solidariedade e muita luta. Muito obrigada pelo convite e estou sempre à disposição de vocês. Uma coisa. O PT fará a sua primeira Conferência Nacional de Saúde,
peço a todos que comecem aí a dialogar, porque no segundo semestre a gente vai realizar a primeira Conferência Nacional do PT como uma forma de defender e dialogar sobre o SUS, e vocês de Fortaleza têm sido um exemplo e uma sustentação do meu debate sobre essa possibilidade junto ao Diretório Nacional. Muito obrigada. Companheiro vereador Guilherme Sampaio, presidente do PT de Fortaleza, você está a palavra. Muito obrigado, Biapino. Eu queria aproveitar um pouquinho desse tempo para atender com um pouquinho mais de atenção a boa provocação feita pela Amanda sobre como a gente pode ampliar a pressão popular. Eu estou absolutamente convencido que esses objetivos colocados agora há pouco, a compra da vacina, né, os insumos, etc., eles só virão, né, numa tempestividade maior se houver o aumento da pressão popular. Estou absolutamente convencido. São objetivos que estão integrados numa só estratégia. Né? A extensão do auxílio emergencial, porque as pessoas, né, precisam trabalhar, não têm renda, etc. Então, tudo isso só vai vir se houver um aumento, uma capacidade de aumento da pressão popular. E, às vezes, as pessoas pensam que se engajar num movimento se inicia com um grande evento. E não é. A mudança de patamar de consciência de uma sociedade, ela parte da evolução das consciências individuais dessa sociedade. Então, nós precisamos nos engajar nesses momentos mais amplos de luta, como agora, no dia 31, às 9 horas, aqui na Leste-Oeste, em Fortaleza, momentos organizados por movimentos vários, por cidadãos que aderem espontaneamente. Então, a gente precisa compartilhar muito a mobilização da sociedade para dar ampla divulgação a isso, mas nós precisamos também, e isso está no alcance de cada um de nós, daqueles micro-momentos, daquela acupuntura, daquele movimento que eu posso fazer, independente da carreata do domingo, da reunião do meu grupo do bairro, da reunião do meu conselho de saúde que eu participo, ou do coletivo de juventude do partido, ou do movimento popular que eu integro, ou do movimento sindical. Então, é a partir desses pequenos movimentos também que a gente vai ganhando energia e produzindo a sinergia necessária para um movimento de ruptura, um movimento mais impactante. Né? Então, existe essa escala maior de engajamento nosso, de divulgação, né, de difusão, né, de explosão da indignação, como disse a Eliane, mas existe também esse gesto que depende muito da consciência de cada um. Como eu dizia agora há pouco, a evolução da consciência política de uma sociedade, ela vai ser o produto, vai ser a resultante da evolução da consciência política individual daqueles que compõem essa sociedade. Então, eu queria chamar a atenção para essa dimensão. E, óbvio, não podemos esquecer a força que tem as redes sociais, já que não podemos estar nas ruas, né? A força que tem as redes sociais para esses movimentos e para essas estratégias. Por fim, eu quero lembrar que, às vezes, também, para fazer um movimento, para expressar uma opinião, para expressar a indignação, nem sempre é necessário 1.000 pessoas, 1.000 carros. Às vezes, 2, 3 pessoas com 3 cartazes numa solenidade de um prefeito negacionista, de uma Câmara negacionista, ou de um gestor negacionista, ou de um Ministério Público omisso, ou de um judiciário que se omite da sua posição, produz um impacto. Então, é a soma desses movimentos que vão... precisa ser criativo também para intervir politicamente nesse momento. E, por fim, lembrar que há uma decisão de caráter político e institucional muito importante nos próximos dias e que vai impactar diretamente nessa mobilização que nós estamos aqui a discutir, que é a eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Aí é uma pressão mais localizada. Nós precisamos barrar a vitória de um presidente da Câmara aliado do Bolsonaro, ou seja, barrar a vitória do Lira. Então, cada estado tem os seus deputados federais. Né? Não é tão difícil entrar em contato, telefonar, mandar e-mail, conseguir o WhatsApp, tem várias listas rodando.
Isso vai acontecer nos próximos dias. E essa é uma definição política estratégica, porque é muito importante que o parlamento seja capaz de dar limite. O pouco de limite que se deu a esse governo, o pouco, se deu por conta do movimento que se viabilizou no Congresso Nacional. Só teve auxílio emergencial por isso, só teve a Lei Aldir Blanc por isso e algumas outras iniciativas. Então, essa definição que vai acontecer nos próximos dias é também muito importante. Eu quero agradecer, em nome do PT Fortaleza, a todos que acompanharam esse programa, agradecer aos idealizadores, ao setorial de cultura e me colocar à disposição na direção do Partido dos Trabalhadores para fortalecermos cada vez mais iniciativas como essa, que são fundamentais nesse momento. Muito obrigado e boa noite a todos. E, Biapino, enquanto você volta, deixa eu só pedir aqui ao povo que está ouvindo a gente. Minha gente, cuidem dos enfermeiros e enfermeiras, técnicos de enfermagem, que estão trabalhando muito, assim como todos os outros profissionais. Mas no Brasil o maior número de mortes de profissionais de enfermagem. São essas pessoas que estão nos postos, que estão no SAMU, que estão nas UTIs, nas enfermarias, e que agora estão vacinando milhares e milhares de pessoas nas filas de vacinação. Respeito, cuidado com essas pessoas, porque se nós estamos com medo, que não estamos na linha de frente, essas pessoas saem de casa todo dia com salários bem baixos e desiguais em relação aos outros profissionais, e deixam seus amores em casa para ir cuidar da gente. Então, cuidem dessas pessoas, ajudem, sejam respeitosos e solidários, porque eles estão cuidando, elas estão cuidando da gente. É isso. Beijo, Amandinha. Quero agradecer aqui. Quero agradecer o Guilherme, foi o vereador e presidente do PT, pela sua participação, pela sua colaboração e por todo o apoio dado na construção desse setorial. E tema, doutor Alex Alverne, muito obrigado. O doutor Alex Alverne tem contribuído sistematicamente, participações para explicar, para ajudar na construção. E hoje, mais uma vez, a Eliane Cruz, representando o PT Nacional, a companheira já deu também 2 contribuições e agora está conosco. Foi muito importante a sua colaboração nesse programa. Uma média internet, mas também participou de todas as reuniões, inclusive para pensar isso. Mário Mamed é médico ordinário, esteve presente. O nosso público perdeu essa contribuição conosco. Também a Amanda Frota, que tem ajudado desde o primeiro dia, tem dado uma contribuição importante, mostrou as fotos de Jaguaruana, como é importante o interior. E eu vi além das pessoas, tinha um cachorrinho lá atrás. No interior, a casa que não tem cachorro não é bem vista pelas demais pessoas. Bonita foto assistindo da calçada. O companheiro Diógenes, que é do Conselho Municipal de Saúde, participou o tempo todo conosco. A companheira Carol, que é secretária de comunicação do Partido dos Trabalhadores de Fortaleza, nos ajudou, teve na última reunião. O companheiro Mário Mamé, coordenador. A Valéria Mendonça tem dado uma ajuda muito grande. O Erismar também participou de toda a construção. Francimar Rio, dos trabalhadores do Federal também tem nos ajudado. O grande incentivador é uma pessoa que tem dado uma contribuição extraordinária. Ele hoje esteve o dia todo no interior, mas sempre muito preocupado com a realização desse programa. E o pessoal que faz a produção, Sebastião Matias fez um esforço muito grande e preparou o script. Sebastião, não deu tão certo porque a técnica, os problemas técnicos nos atrapalharam um pouco também. Ele é
produtor do programa, e a enfermeira Vládia Furtado, que é do setorial e tem dado uma contribuição para a gente ir em frente. Então, eu agradeço a todas e a todos, agradeço imensamente a TV do Habilidoso, que tem dado uma grande contribuição, e as redes sociais do PT Municipal de Fortaleza, que está contribuindo conosco na transmissão deste programa, que será todas as quintas-feiras. Então, muito obrigado a todos, a todas, a audiência, o pessoal que nos mandou recado e o pessoal que compartilhou e curtiu. Muito obrigado. Um abraço e vamos pela vida. Esse é o grande trabalho e é também o grande papel de todos nós e do setorial de saúde do PT de Fortaleza. Um abraço. Muito obrigado.